Oportunidade que Ele nos concede. Nós estarmos na casa dEle, na presença dEle, e agora ser instrumento, né? Nas mãos dEle. Que o Senhor usa-me, como já foi falado aqui, segundo a vontade dEle. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, que da mesma forma que Deus, Ele trabalhou no meu coração, falou no meu coração, que Ele também possa trabalhar e falar no seu coração. E como eu costumo dizer, é a palavra do Senhor que fala. O próprio Senhor Jesus, Ele fala: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Amados, eu vou fazer aqui uma pequena reflexão. Nós estamos na Semana da Gratidão. E daquilo que nós já fomos ministrados aqui. Amém? Então nós já fomos ministrados aqui, amados, que nós temos uma aliança com o Senhor. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco. Louvado seja Deus por isso. Tem uma palavra, 2 Coríntios 5, 18 e 19, que fala muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja também, a palavra de Deus. A qual, irmãos, ela fala que o nosso Deus, o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que há, aquele que nos fez, que nos formou, que nos ama, nós vamos ver também aqui, porque nós somos ministrados sobre o amor. Diz a palavra que Ele, né, Ele veio a este mundo, né? Ele estava em Cristo Jesus, reconciliando eu e você com Ele mesmo. Olha que tremendo, irmãos. Que diz assim, 5,18, né? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, nosso Deus, Ele veio a este mundo, Ele estava em Cristo reconciliando eu e você, a aliança que o Senhor fez, né, com a humanidade. E depois também nós somos aqui ministrados sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, né? Ele amou eu e você, a raça humana, de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra também fala, né, sobre o amor. João 15, 12, nós fomos ministrados aqui, a qual fala que é um mandamento, o amor de Deus é um mandamento. E Ele fala assim que nós temos que amar uns aos outros, assim como Ele nos ama. Então o Senhor, Ele te ama. O Senhor nos ama. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Com amor eterno o Senhor nos amou. Olha quantos motivos de gratidão nós precisamos realmente, né, estar aqui refletindo sobre isso. Depois nós falamos também sobre a graça de Deus, né? Gratos pela graça de Deus. E nós sabemos, amados, que nós somos salvos, né, pela graça. Está lá em Efésios 2:8, que fala, né, que pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não pelas obras, né, para que ninguém venha se reconciliar, para que ninguém venha se gloriar. Então a graça de Deus, nós falamos aqui, grato pela graça, né? É um favor não merecido, nós não merecíamos, irmãos. Qual que era a nossa situação? Qual era a situação da humanidade? Estava perdida, né? Nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. Amém? Então nós temos que ser grato mesmo. Amém? Então, em relação às obras, nós não fazemos obras para sermos salvos, mas os salvos, ele faz as obras porque ele é salvo.
Vai guardando aí no teu coração. Outro motivo também que nós temos que realmente agradecer a Deus, né? Foi falado aqui também que nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso à presença do Pai, irmãos. O que fala em João 14:6, né? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor, não importa onde você esteja, você pode falar com o Pai. Então nós temos livre acesso para falar com o Pai em qualquer momento. Em qualquer momento, nós temos que estar orando, intercedendo, sim, né? A palavra de Deus fala que nós devemos estar orando, intercedendo um pelos outros, mas guarde isso no teu coração. Aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus, você pode entrar na presença de Deus, e tudo isso que nós conseguimos foi por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda falando, né? Nós falamos sobre o cuidado de Deus, né? Que o Senhor é o bom pastor, João 10:11. Então nós temos que ser gratos pelo cuidado do bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que ele disse, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi justamente isso que o Senhor fez por nós. Ele deu a vida dele por nós. Quantos motivos nós temos para agradecer ao nosso Deus, irmãos? Glória a Deus por isso. A palavra que o Senhor também colocou no meu coração para ministrar aqui, irmãos, para você, para nós. Um coração grato pela oportunidade de cooperar com o reino. Fala para o seu irmão aí. Um coração grato. Nós temos que ter um coração grato. Porque nós temos a oportunidade, né, de cooperar com o reino. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos ver aqui algumas formas de nós cooperarmos com o reino. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no teu coração e revelando para você o segredo de Deus. Colossenses 3:16 fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo, né, habite em nós abundantemente. Abundantemente significa o quê? De forma transbordante. Salmo 119, o salmista ele fala, 119:11, ele fala assim sobre a palavra de Deus. Ele falou: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que está a palavra de Deus, irmãos? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. O Senhor Jesus, ele falou assim, que não só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E nós precisamos desta palavra, uma palavra viva. E Jesus é a palavra, né, irmãos? Então então Paulo está falando aos Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Então nós vamos ver aqui um pouquinho como que eu e como você, nós podemos cooperar com o reino de Deus. Porque nós fomos chamados, né? Nós somos chamados para adorar a Deus. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória.
E Ele também, Ele nos capacitou, Ele nos chamou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu para que você vá, para que você dê frutos, né? Ele falou para os seus discípulos: olha, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês serão pescadores de homens. E nós estamos aqui, irmãos, para cumprir o ID. Nós fomos alcançados, você foi alcançado. E nós temos que ter realmente um coração grato. E o Espírito de Deus faz eu lembrar agora, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, com essa palavra, quando ela está transbordando, você não consegue guardar só para você. Você não consegue. Aonde você está, você exala o perfume, a sua maneira de viver, o seu comportamento é diferente, as pessoas percebem, às vezes você não precisa nem falar, mas o seu jeito, você está cheio da palavra, você está cheio da presença de Deus, e as pessoas percebem. E o Senhor, Ele quer isso de nós, quer que a palavra dEle esteja aqui, ó, guardada, como o salmista disse. Como que eu posso então, né, cooperar com o reino? Olha só, ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Porque quando nós falamos de obras, né, nós vemos aqui, ó, temos aqui o corpo diaconal, temos aqui a intercessão, temos aqui vários ministérios. Mas o Senhor também, Ele quer, além de nós estarmos aqui, Ele quer também que a gente esteja o quê? Ensinando. Mas como que eu vou ensinar a palavra se eu não tiver com ela no meu coração? Por isso que, né, eu creio aqui está falando que a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, porque para nós ensinarmos, nós temos que ter essa palavra dentro de nós, porque como que nós vamos ensinar algo que nós não temos? Que nós não tivemos ainda experiência. Então nós precisamos buscar realmente experiências com o Senhor. Amém, igreja? Ensinando e vos admoestando. A palavra admoestar, irmão, significa o quê? Repreender, né? Repreender com brandura, né? É uma repreensão. E nós precisamos mesmo ser repreendidos muitas vezes. Então nós somos repreendidos, né, pela palavra. Então, como eu posso cooperar? Ensinando. Uma vez que nós somos libertos, né, e temos o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos ensinar. O Espírito de Deus me faz lembrar de algo aqui. Conforme o Senhor vai colocando, eu vou falando. Irmãos, como nós falamos, e nós já sabemos que antes nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos longe de Deus. Mas o Evangelho chegou até nós, por quê? Porque alguém, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, pregou para nós. Você tem pregado, irmão? Você tem anunciado a palavra de Deus? O nosso espírito que estava morto, quando nós ouvimos falar que alguém ensinou, alguém falou, alguém pregou, quando nós demos crédito a ela, o nosso espírito que estava morto, ele foi imediatamente vivificado. Você entende isso? Quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Agora nós somos uma criança, espiritualmente falando, mas nós somos vivificados. No começo nós somos tratados com leite, depois nós precisamos de uma comida mais sólida. Irmãos, fomos vivificados. Mas nós estamos naquele processo, porque as coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. É um processo. Então,
Nós temos que nos converter todos os dias. Sempre tem algo para nós mudarmos, porque conversão é o quê? Mudança. E nós estamos num processo. O Senhor está trabalhando. O próprio Tiago, ele fala, né? A obra que Deus começou, Ele há de aperfeiçoar. Nós estamos sendo aperfeiçoados. À medida que você vai se aproximando de Deus, você vai buscando a palavra de Deus, ela vai te moldando, vai te limpando. Então, por isso que nós temos que ensinar a admoestar. Eu vou te admoestar aqui, de uma forma branda. Hebreus 10, 25. Talvez não seja para você. Nós estamos, lembra que nós estamos, né, ao vivo aqui? A palavra de Deus fala assim, irmãos, que nós, né, não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Palavra de exortação, de admoestação. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais agora, irmãos, quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Os dias estão se aproximando. Jesus está voltando. Se Ele não vir a nós, nós iremos a Ele. E nós precisamos estar nos fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos estar alimentando o nosso espírito. Nosso espírito, ele é alimentado pela palavra. A fé, ela é fortalecida quando eu ouço a pregação, a palavra. Vamos correr, o relógio corre. 1 Tessalonicenses 5, 14. Olha, nós precisamos admoestar. É a palavra que está falando, hein? Deixa eu abrir aqui também na minha. Tessalonicenses 5, 14. Diz assim então: rogando-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Em outra tradução, está falando que nós temos que aconselhar com firmeza os preguiçosos. Nós temos que admoestar, irmãos. É a palavra que está falando. Nós temos que chegar e falar com firmeza. Aconselhar com firmeza os preguiçosos. É a palavra que está falando. Nós também precisamos dar coragem aos tímidos. Dar coragem aos tímidos. Muitas vezes somos convidados a fazer algo em prol do reino. E às vezes bate o medo. Coragem, cadê a coragem? Eu tenho medo, é timidez. Ai. Mas nós não podemos, porque a palavra do Senhor, né? Nós sabemos pela palavra que quem nos capacita é o Senhor. Então, irmão, se você for convidado para fazer algo na obra do Senhor, faça. Não tenha medo. Temos que ter tremor, né? Respeito. Mas se coloque à disposição. Deixa o Espírito de Deus te usar. Depois fala também que ajudar os fracos na fé. Né? Os de pouco ânimo, né? Aqueles que não têm coragem.
Sustentai os fracos. Essa palavra eu peguei para mim. Alguns irmãos aqui conhecem, ele está na glória. É o Mágio, né? O pastor Mágio, sei que muitos conhecem aqui. A esposa Marlene, a minha primeira Bíblia, irmãos, foi ele que me deu. A Vivi, né? Vocês conheceram. A minha primeira Bíblia foi eles que me deram. E eles colocaram lá como dedicação Romanos 15. E ficou guardado no meu coração. Romanos 15. Vós que sois fortes, né? Tem que suportar, né, a fraqueza dos fracos. Nós vamos ler aqui junto. Ó. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa palavra ficou guardada, irmão, e está guardada até hoje. Você é forte na fé? Então você tem que suportar aquele que está fraco. Pastor, o que é suportar? Simples. Olha essa caixa aqui. Está vendo a caixa? Ela tem o quê? Por que ela está pendurada lá? Porque tem o quê? Um suporte. Então aquele suporte está o quê? Está ajudando a ficar em pé. E a palavra do Senhor fala que você já é mais forte na fé? Então você tem que suportar. Você tem que ajudar. Você está vendo o seu irmão, né? Andando de uma forma que não está agradando a Deus. Você já é mais forte. Então você tem que ajudar. Exortar. Admoestar com brandura. Fala também, irmãos, que nós temos que ter paciência com todos. Falaram, vamos voltar lá. Em 1 Tessalonicenses 5,14. Fala que nós temos que ter o quê? Paciência. E a paciência é o fruto do Espírito Santo. Eu lembrei de um episódio, né? O meu pai hoje ele está na glória. E quando meu pai se converteu, ele se entregou mesmo, sabe? Ele era um evangelista. E ele levou muitos para a igreja. E uma vez ele comentou comigo, ele falou assim, ele estava pregando a palavra, mas sempre tem aqueles que resistem, né? Porque eu também resisti. No começo eu também resisti à palavra. Foi depois de muito tempo que eu aceitei e foi em meio a dores, né? E eu lembro que ele pegou e falou para mim assim, eu vou resumir aqui o que ele falou, né? Ele falou das pessoas que tinham o coração endurecido, né? Que não dava muito crédito à palavra, estava pregando ali, mas tinha muitos que ignoravam. Mas eu peguei e falei para ele assim, pai, um dia nós também fomos assim. Aí ele deu risada aí e falou, é verdade. Por isso que nós temos que ter paciência, irmãos. Talvez uns aqui foi rápido, mas talvez outros você demorou para chegar na presença do Senhor. Então nós temos que ter o quê? Paciência. Então cooperar com a obra. Às vezes você fala, né? Eu não estou ainda, né? Talvez fazendo parte aqui de um departamento da igreja. Mas você viu que o Espírito de Deus está falando conosco? É necessário, sim, né? Que tenha os departamentos, que as pessoas estejam se colocando, como nós fomos ministrados aqui também, que o Senhor lhe dá dons para a edificação do corpo. Então, os dons que nós recebemos é para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Há um corpo, nós já sabemos disso. E nesse corpo tem muitos membros. O cabeça é
Cristo. E nesse corpo cada um tem a sua função. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Qual é a sua função neste corpo? E aquilo que nós temos visto, ouvido, recebido, nós não podemos guardar para nós. Nós temos que anunciar, nós temos que falar. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, não é por nós mesmos, não é por força, não é por violência. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, é falar a palavra. Quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Esta obra não nos pertence, de convencer do pecado, do juízo, da justiça. É do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é testemunhar e pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que estar sempre, irmãos, né? Versículo 17 aqui. Vou ler de novo 16. Porque o mesmo Senhor descerá... Não, perdão. Deixa eu voltar aqui. 5,14. Então, rogo-vos, pois, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolai o de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. E os 15, né? Sede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Glória a Deus. As obras, irmãos, elas são realizadas porque nós fomos chamados, né, para sermos mordomos. Lembre-se que você é um mordomo. Você é mordomo do Senhor. Você é um cooperador do Senhor. Você é embaixador aqui na terra. Nós somos mordomos. Nós somos cooperadores de Cristo. E nós somos embaixadores aqui na... Lembrando que quem capacita, quem é? É o Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida, né, daqueles que estão aqui, os diáconos, grupo de intercessão, todos. É o que estão mais em evidência, né? E esse trabalho do diaconato, irmãs, sirva ao Senhor com alegria. Sirva o Senhor com alegria. Vocês são o braço direito. Eu louvo a Deus, porque tem pessoas aqui que é nítido esse chamado. E ele não se limita somente aqui não, viu? Eu vou me dirigir para o grupo, né, corpo diaconal, porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Todos nós podemos servir ao Senhor, amém? Mas Deus tem chamado pessoas assim, com dons tremendos. E não se limita aqui. Então não pense que o trabalho de vocês só é aqui não. Porque Deus quer usar vocês lá fora. É lá nos hospitais. É lá nas casas fazendo visita. E faça com alegria no coração. Faça com alegria no coração. A recompensa é do Senhor. É do Senhor. Então
Então, quando você entrar por essas portas, agradeça mesmo a Deus por você ser um instrumento de Deus. Aí se estende, né, outros ministérios também. Mas Deus assim me direcionou ao grupo, né, ao corpo diaconal. Porque vocês estão a serviço do Rei. Pensou, pastor, se não fosse os diáconos? O senhor mesmo já falou aqui. Então coopere mesmo com a obra do Senhor. Faça de coração mesmo. A recompensa é do Senhor. Olha só o que diz aqui, exortação a exaltar o Senhor, Salmo 100. Até eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e nós... que Ele nos fez e não somos a nós mesmos. E não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua bondade dura de geração em geração. Servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou me prolongar mais, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Nós temos aqui trabalhos em evidência, mas o Senhor quer te usar lá fora, aqui dentro também, né? Ensinando, testemunhando, exortando, admoestando, mas dentro da palavra. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Então, não se cale. O diabo, o adversário, ele está lá, trabalhando. Ele não dorme. Você sabe onde que ele está, né? Ao nosso derredor. Bramando como se fosse um leão buscando a quem possa tragar. Eu chamei o Mateus aqui, que nós vamos fazer algo. Deus colocou isso no meu coração. Então hoje é o Dia Internacional da Mulher. Fique em pé, mulher de Deus. Mulheres de Deus. Mulheres. Mulher valorosa. Cheia de talentos, né? Aqui nós temos enfermeiras. Quem é enfermeiras aqui? Quem são as enfermeiras? Irmãos, todos nós somos. Você não cuida de doente na sua casa? Temos cozinheiras aqui, temos? Temos professoras aqui, temos? Quantas profissões as mulheres têm, né? E Ele vai orar por nós. Amém? Graça, amor e paz. Eu vou orar pelas mulheres. Senhor Deus, proteja todas as mulheres. Guarde elas. Proteja. Que nenhum mal aconteça. Dê inteligência a elas. Dê força. Sustente-a. Guarde as mulheres. Sem as mulheres, os homens não iam existir.
também faça que os maridos dela lavem a louça para elas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar por um momento. Não, pode ficar em pé. Pode ficar todos em pé, que nós já vamos estar. Eu vou